Martim, bem-vindo ao Último a Decidir. Olha, eu diria para tu sentires em casa, mas realmente tu és o CEO do Lacos. Mas voltando aqui um bocadinho ao início do teu percurso profissional, sobretudo ali a abril de 2009, se não estou em erro, tu tiveste 8 anos na Santini. Tu achas que Uhum. já não existem projetos com mais de 8 anos numa carreira profissional? Antes de mais, bom dia, Fábio, obrigado pelo convite. Ah, eu acho que existe. Acho que até acredito que existe e sou impulsionador que isso de facto acontece. Eu acho que cada vez menos nós vemos um compromisso com as empresas, portanto, cada vez menos as pessoas mudam mais facilmente de emprego, porque também há cada vez menos, se calhar, aquela cultura de empresa é mais difícil de passar hoje em dia. Mas eu acredito que sim, acredito que ainda há pessoas que têm carreiras longas e acho que é importante, de facto, essas carreiras também serem longas para cimentar a cultura da empresa, para as pessoas se adaptarem à empresa, para haver esse crescimento dentro da empresa. Portanto, acredito muito que isso é algo importante de existir. Tu falavas noutro sítio que a família Santini entrava às 6 da manhã e saía à 1. O que é que isto te ensinou que mais nenhuma outra escola de gestão te poderia ter ensinado? Eu acho que o Santini foi muito bom, a escola do Santini perceber muito, porque perceber de facto que sem trabalho não se vai a lado nenhum. E que muitas vezes aquilo que o público vê, porque aquilo era um negócio B2C, não é? Portanto, aquilo que o público vê e que eu também, enquanto consumidor, muitas vezes dizia como é que é possível, eles agora estão 4 meses do ano fechados e só trabalham 8 meses, porquê? Depois estar lá e perceber, porque de facto é um trabalho super duro, é um trabalho do ponto de vista físico, muito exigente do ponto de vista físico, e portanto de facto era necessária essa pausa de, também, como é óbvio, por causa do tema da sazonalidade, era muito importante essa pausa, mas de facto perceber algumas coisas, perceber o lado do negócio familiar, e o negócio familiar é que tem o nome da família, portanto, ou seja, que obriga a passar muito os valores da família a todas as pessoas que trabalham no negócio, e isso é muito importante porque sentimos que toda a gente depois carrega esse peso, mas com algum orgulho de saber que está a usar uma camisola Santini e está a representar uma família e um senhor, que o senhor Atílio Santini, que foi o fundador de uma empresa, portanto, isso é importante e passa isso. E têm também essa responsabilidade desse legado que estão a levar, portanto, ou seja, é não só o peso da família que levam hoje, mas é o que estão a transportar para o futuro, portanto isso é muito importante, e de facto é a parte que eu dizia ao início, que é perceber o lado do trabalho, e o sucesso atinge-se muito com trabalho, ou seja, é preciso o talento, aquilo muitas vezes que se discute, o Cristiano Ronaldo, o do Messi, quem é que tem talento, quem é que tem trabalho, o talento é importante sim, ajuda, mas sem trabalho não se vai a lado nenhum, e, portanto, eu acho que o trabalho aí, e de facto o que eles metiam em termos de esforço, em termos de empenho, é o que faz o Santini ter hoje 80 anos e com um sucesso brutal a nível nacional. Tu acreditas que as pessoas, deviam trabalhar mais do que são pagas para fazer em algum momento da sua vida? Eu, eu não acredito num modelo 9 às 6, ou 9 às 5, ou seja, eu acho que deve haver flexibilidade e o trabalho deve ser muito mais por objetivos do que por horários. Tal como hoje alguém pode trabalhar e dizer eu acabei o meu trabalho à 1 da tarde e portanto não tenho mais para fazer e, portanto, também sou flexível a esse ponto, tal como acho que por isso é que eu acho que deve haver flexibilidade em termos do horário, ou seja, acho que as pessoas têm que trabalhar por objetivos e por KPIs, digamos assim, portanto, vão ter uma tarefa, desempenhar essa tarefa, por isso não acredito nessa rigidez do horário, mas também não, ou seja, uma pessoa é paga para trabalhar 40 horas por semana, as 40 horas podem ser, não acho que tenham que ser divididas de 8 horas por cada dia, ou seja, Claro. portanto, eu acho que pode haver essa flexibilidade e acho que depois também depende muito do trabalho, ou seja, estamos a falar num negócio se calhar, de restauração, os horários são mais rígidos e mais fixos, porque é o horário de abertura ao público. Se estamos a falar num negócio, se calhar como o nosso, já é diferente, porque se calhar já nos permite ter um bocadinho mais essa flexibilidade e trabalhar nos picos, ou seja, por ser esse lado. Portanto, não, acho que deve haver flexibilidade sim nesse horário. Mas quando tu vês um líder a fazer este 6 da manhã à 1, Uhum, há este exemplo que passa para os colaboradores, uhum. como é que isto se passa da melhor forma possível? Eu acho que essa, ou seja, eu acho que essa é uma questão do exemplo, Que é o que exemplo, é o exatamente. exemplo, ou seja, muitas vezes é assim, já, o líder é o primeiro a sair e o primeiro a chegar e o O último último a sair. sair. Eu não acho que tenha que ser por aí, portanto, eu não acredito também que isso seja, que deva ser isso. Acho que é importante, sim, o líder estar presente e trabalhar, ou seja, portanto, mostrar eh, que trabalha e que faz esse trabalho, ou mais do que mostrar fazer. eh, mas esse trabalho era feito porque, de facto, na altura do Santinho, aquilo era uma questão muito familiar. E, portanto, trabalhavam 3 pessoas da família, depois trabalhavam outras pessoas que lá estavam no Santinho já há muitos anos, e, portanto, tudo aquilo era quase uma família só. E, portanto, faziam esse trabalho todo por uma questão.
de gestão inicialmente do negócio, porque uma pessoa depois também, quando o negócio é seu, não existe horas de trabalho, não existe férias, ou seja, não há aquela coisa de repente eu desliguei o computador e agora já não ligo mais isto durante 15 dias, não quer saber, ninguém me liga, nem vejo e-mails. E quando a pessoa é dona do negócio, isso não existe. E aqui no caso do Santini é a mesma coisa, que ou seja, eles tinham que estar na parte da produção, porque eles é que sabiam e sabem fazer o gelado, e depois tinham que estar na parte da venda, porque sabem também da importância que é, no caso do negócio de restauração, a venda, o atendimento, o serviço ao cliente, o que o cliente também gosta de ver o dono no negócio. Portanto, são tudo Claro. fatores que faziam com que de facto tivessem trabalhado das 6 da manhã até à 1 da manhã. Olha, após esta experiência, depois tu tomaste o gosto tanto pela área da restauração, como Uhum. também por esta parte de quase empreender e trabalhar mais do que é necessário, e Exato. lançaste o Aruki em 2017. Certo. Numa altura, nós já também tivemos cá no nosso podcast o diretor de operações da Uber Portugal, numa altura em que a Uber estava -se a implantar em Portugal, mas não a Exato. Uber Eats. Sim. Ou seja, qual era aqui, a tua visão para este negócio? Ou seja, estavas a pensar mais à frente do que estas grandes empresas ainda estavam a pensar? Mais à frente eu estava a pensar, porque esses negócios já existiam fora de Portugal. Nós, até com a Uber, até foi engraçado, porque mesmo antes de sair do Santini, lançámos fizemos uma ação quando a Uber apareceu em Portugal, em que oferecemos gelados com a Uber Ok, a várias pessoas. Foi uma ação engraçada que fizemos, que foi quase o início do Uber Eats sem haverem do Uber Eats. Este negócio do Aruki surge de uma derivação de um negócio maior que tinha idealizado. Ou seja, que nós o que queríamos era trazer ou implementar em Portugal um Uber Eats, porque na altura não existia, nós acreditávamos muito que isso era possível, e portanto estávamos a desenvolver toda a parte de plataforma e todo esse lado do software para depois então podermos implementar de uma forma mais alargada. E ao criar isso, quisemos criar um MVP e portanto escolhemos um negócio para testar então o nosso modelo em termos do last mile delivery, em termos da restauração. E por isso é assim que surge o Aruki, porque depois o sushi estava na moda e já é consolidado. O sushi delivery era uma coisa que já existia e portanto que corria bem, e por isso para nós foi bastante óbvio. E depois na altura falámos com um parceiro, que era um parceiro de restaurante de sushi em Cascais e em Lisboa, que rapidamente disse que sim. Portanto fez-nos todo o sentido lançar esse negócio, que depois seria para ser uma coisa maior, mas entretanto passado 1 ou 2 anos a Uber Eats entrou em Portugal, e aí nós dissemos: não, isto não vai ser a luta de David contra Golias. E claro. portanto não, e daí decidimos manter-nos só com o negócio do Aruki e fazer outros negócios satélites, mas que não ligados à parte da comida, e portanto foi isso que o fizemos. Nesse tipo de experiência existe sempre a questão de o gasto em software e também o gasto na distribuição desse software, ou Uhum. seja, a parte do marketing, Sim. da ideia de negócio. Qual é que pesa mais? Ambos têm um capex forte e depois um opex também muito, muito forte. Depende muito do tipo de negócio que se quer, ou seja, e da escala que se quer. A nossa escala, no caso do Ouro, era uma escala muito local, ou seja, uma escala muito de Lisboa, e portanto era Claro, diferente em termos de onde nós queríamos chegar, não era uma escala nacional, e portanto nós tínhamos que investir muito na questão do marketing. E depois percebi, porque de facto é a partir de 2016, 2016, 17, quando começa a entrar nesta parte do Aruki, nós também tínhamos o lado tecnológico do software, e percebi o inferno que é e o difícil que é de facto trabalhar com tecnologia, porque é um never ending story de, de trabalho sempre, que há sempre erros, há sempre bugs, e portanto as coisas demoram sempre muito tempo a implementar, e por isso é muito complicado, é um constante, ou seja, é um work in progress constante de desenvolvimentos, de novas funcionalidades, porque depois aparecem novas funcionalidades, aparecem exigências do cliente, e nós temos sempre que ir corresponder às necessidades do cliente, e portanto os 2 são muito exigentes. Eu não consigo dizer qual é que é mais, porque não é fácil de medir nesse caso, mas os 2 têm um peso muito importante. e além disso, este tipo de negócio, é o considerado, hum, negócio complicado, porque é quase como o ovo e como a galinha, ou seja, quem é que nasceu primeiro? Se por um lado temos que ter consumidores, por outro lado temos que ter alguém que consiga Desenvolver. produzir. Uhum. Ah, Isto também foi uma dificuldade na altura? Ou seja, vocês podem ter bastantes consumidores à espera de receber o Uhum. sushi em casa, mas não têm quem entregue. Sim, foi uma grande dificuldade, ou seja, isto foram 3 desafios que tivemos, que foi o desafio da tecnologia, que isso foi um desafio grande, porque na altura estava a começar, enquanto que hoje em dia já há muitos produtos white label em que nós podemos ir ao mercado simplesmente comprar e meter a nossa imagem, e está Claro. resolvido, mas nós temos que desenvolver do zero. E portanto foi muito difícil fazer esse desenvolvimento do zero. Depois há o tema do marketing, que de facto que é isso, que nós temos que ir arranjar formas de angariar clientes,
E quando lançámos, lá está, como não havia ainda uma Uber Eats, ainda não havia uma democratização da food delivery, né? Portanto, ou seja, uma coisa que estava muito no início, e portanto tivemos que explicar às pessoas que podem encomendar para casa e que a comida é igualmente boa do que se fosse um restaurante. E depois há de facto o terceiro tema, que é o tema logístico e operacional, que é nós temos que arranjar de facto os estafetas para conseguir fazer as entregas e acima de tudo para conseguir corresponder às necessidades do cliente. Porque uma coisa, se eu estou em casa e se eu encomendo a comida e se eu estou à espera de receber a comida às 9, eu não posso receber a comida às 9h05. Exato. E porque nós acontecemos muito isso, e às 9h05 tínhamos clientes já ligados e isto era suposto chegar às 9 e ainda não chegou. E às vezes chegava às 9h06. E portanto é difícil, eu quando estou com fome e encomendo alguma coisa para comer, se eu digo, olha, vais comer àquela hora, então eu vou ter que comer àquela hora. E portanto, se não como, é muito complicado. E, portanto, tudo isso era uma operação muito difícil e era uma gestão muito difícil de se fazer. Portanto, foram Ainda tinhas outra área complicada, que era a parte do back-office, não a é? parte do back-office. A Isso parte do back-office, a parte, ou seja, a parte da operação da loja em si, a parte da cozinha, portanto, aquilo foi, ou seja, foi muito. Foram 4 anos, em que hoje em dia olho para trás e digo que se calhar aprendi mais nesses 4 anos de Aruca do que em 8 anos de Santini. Portanto, foi muito interessante, lá está, porque tinha que fazer um bocadinho de tudo a Z, ou seja, era a parte do back-office, era a parte das compras, depois era a parte da loja, depois era a parte de fazer as entregas, e portanto foram de facto uns anos muito, muito bons em termos de aprendizagem, muito duros do ponto de vista físico e pessoal e familiar, de facto eu estava muito, muito a trabalhar, claro, e especialmente depois, na altura, quando aparece, na altura do Covid, nós tivemos na altura do Covid, foi ainda mais exigente, porque como os restaurantes fecharam todos, a solução era o delivery, e nós já tínhamos um delivery implementado e portanto foi muito isso já no complicado. final de 4 anos já, mais ou menos. Isso foi sim, exatamente, isso foi 2020, Estavam no portanto, no auge da plataforma. 2021, exatamente, e portanto isso foi, ao ponto eu tinha que levar o telefone do call center para casa, portanto era eu que estava em casa a fazer as entregas, saía para fazer entregas, tive que estar na cozinha, portanto, ou seja, foi de facto muito exigente desse ponto de vista, mas foi uma aprendizagem espetacular. Aliás, aqui na minha pesquisa para o podcast de hoje também, reparei que, indicaste que nesta altura, durante estes 4 anos, trabalhavas das 7h à meia-noite. Uhum. Ou seja, mais uma vez, esta cena de trabalhar muito mais do Sim, que é pago para fazer. sim. Ou seja, achas que quem quer ser empreendedor em Portugal tem que realmente colocar estas horas no seu negócio? Não dá para ser de outra forma? Eu acho que em Portugal em qualquer lado, ou seja, Claro, quem quer empreender, e criar um negócio, ou seja, eu acho que tem que não há horário, ou seja, eu acho que isso aí infelizmente não é possível eu querer empreender e querer ter, sucesso profissional e fazer crescer a minha empresa e o meu negócio e achar que vou trabalhar das 9 às 5, ou seja, isso não existe. E, portanto, eu não acho que existe uma receita de tenho que trabalhar 10 horas, 12 horas ou 8 horas, mas acho que é o ponto principal, não há horários. E portanto seja ao fim de semana, seja à semana, seja nas férias, é o que é preciso, porque especialmente quando estamos a lançar um negócio, nós quando lançamos um negócio temos recursos limitados, seja recursos financeiros, seja recursos humanos, e por isso é um bocadinho que temos que ser aquilo que se chama pau para toda a obra, não é? E exato. portanto, sendo esse caso, era o que eu explicava, muitas vezes estava em casa e de repente tinha que sair a correr para ir à macro, porque tinha acabado alguma coisa. Ou estava às vezes na praia com a minha família ao fim de semana e às 2 da tarde dizer: "Olha, agora estou a embora porque ligaram, faltam um estafeta, tenho que ir fazer entregas." É um bocadinho isso tudo que acontece e portanto, eu acho que quem quer empreender tem que estar Claro. preparado para esse lado, e para esse lado, esse desafio físico que é puxado, mas tem que ser, faz parte. E como é que a família interpreta isto? Há várias fases do processo, ou seja, há aquela fase em que isto é o início, não Sim. sabemos se isto vai resultar, Uhum. ou há aquela fase em que realmente está a correr bem e se calhar é mesmo assim. Há várias fases e dentro das fases também há várias fases. Isto é uma montanha russa constante. Lá está. Por um lado há essa percepção, de que ok, pronto, no meu caso ele está a tentar e está de facto a tentar fazer isto e a coisa está a correr bem, mas depois também há um bocadinho a frustração que é, ok, mas eu gostava que se calhar que ele estivesse mais tempo em casa e passasse mais tempo com os filhos, e não passa. Claro, E eu próprio também senti essa frustração, porque a minha filha nasceu, quando estava a meio do Haruki e portanto foi difícil. E eu de facto passei menos tempo com ela do que queria. Quando o meu filho nasceu, por exemplo, eu consegui tirar um mês daquela licença de paternidade para estar um mês com ele. Ia trabalhando, em paralelo,
mas consegui estar bastante tempo com ele. Com a minha filha já não foi possível, lá está, porque tinha um negócio próprio, portanto tinha que ser eu. Se não fosse eu a fazer, mais ninguém o fazia. Portanto, Claro, claro. é diferente, são fases da vida, são projetos, e que, pronto, e que alguns de facto requerem essa dedicação maior e o eliminar certas opções pessoais e fazer escolhas do ponto de vista pessoal que, pronto, que têm que ser Têm que feitas. ser feitas. Na altura também tinhas 70 pessoas, se não estou em erro, no Hum, caso da Aruki. Sim, E também há aqui outra componente muito complicada que é, no final do mês têm que ser pagas. Ou exatamente. seja, o empreendedor também é sempre aquele que recebe por último, certo? Certo. Isto é um processo que é complicado de se fazer ou, bem feito, se consegue dissipar rapidamente. Eu acho que tem que sempre tentar fazer um crescimento de uma forma sustentada, não é? Portanto, tentar chegar sempre às 70 pessoas em que seja possível pagar a toda a gente e no final A ainda, tempo e horas, né? isso é crucial. Ou seja, eu acho que há dois pontos que para mim sempre foram um bocadinho regra, que é, ou seja Estado, não é? Nós podemos incumprir com o Estado, se incumprir, apesar que o Estado incumpre connosco, nós incumprimos um dia, estamos a pagar uma multa, seja pessoal, porque para mim são 70 pessoas, mas mais do que 70 pessoas são 70 famílias. Claro, E portanto é muito importante esse lado das pessoas que trabalham connosco, da nossa equipa, porque é crucial, porque se não recebem a tempo e horas, então isso estamos a prejudicar depois quase uma cadeia de valor que é a sua família. Portanto, isso para mim era impensável que isso acontecesse. E, portanto, o salário ao final do mês tem que ser pago, custo custar, se não- abdicando do meu para pagar as outras pessoas. Portanto, isso aí é regra, ou seja, é uma regra-chave que sempre tive, que não se pode abdicar disso. Se as pessoas estão os 20 ou 22 ou 23 dias do mês a trabalhar, no final do mês têm que ser compensadas por isso. Portanto, é um bocadinho como ninguém paga as contas do supermercado com uma paladinha nas costas, não é? Portanto, nós de claro. facto temos que respeitar e honrar os compromissos. Portanto, isso é crucial. Olha, por falar em honrar os compromissos, também num outro podcast Uhum, falavas que em certa altura vais ter com um fornecedor porque não conseguias pagar, uhum, hum, e ele disse para não se preocupava porque se foste lá a falar com ele é porque irias uhum. pagar assim que pudesses. Sim. Como é que foi esta interação e o que é que aprendeste com ela? Isso, eu acho que aprendi várias coisas. A primeira coisa foi que dizer a verdade é sempre mais importante. Ou seja, portanto, nós não valia a pena estarmos a esconder que, primeiro que tínhamos a dívida porque ele sabia, e depois que íamos pagar isto em 2 meses porque não íamos conseguir. E portanto foi isso. Era um fornecedor de peixe que estava sediado em Peniche e eu agarrei no meu carro, fui de Lisboa a Peniche e fui falar com ele e pronto. E ele transmitiu um bocadinho isso. Ele disse: foi ok, olha, tu tiveste a coragem de vir aqui e dar a cara. De facto, existe isso, existe essa dívida, mas o facto de teres tido essa coragem de estares aqui a pedir essa ajuda, porque eu acho que nós aqui também não é pôr numa posição de coitadinho, mas é um bocadinho dizer: olha, eh, errei, fiz coisas erradas e portanto que é natural. E portanto, preciso agora que me ajudes aqui um bocadinho, e foi nesse sentido. Portanto, fui pedir ajuda e foi isso que ele disse: olha, vieste aqui desta cara, portanto acredito que vais pagar, porque isso foi sempre o que disse. Como é lógico, vamos sempre pagar, e vamos arrancar com isso. Até meteu-me à vontade, quase até foi do lado dele, disse: olha, diz-me quanto tempo é preciso para pagar isto. Claro, E portanto, prova um bocadinho isso, prova que dizer a verdade é crucial, dar a cara é fundamental, e portanto não nos escondermos atrás de um computador ou atrás de um e-mail ou não atender os telefones, porque eu acho que isso muitas vezes é o que acontece, e eu já do lado de clientes já passei isso, também para do outro lado já passei isso, e do lado de claro. fornecedor já passei isso com outros clientes, e que acho que não é forma de estar na vida. E, portanto, ainda bem que o fiz, e porque foi de facto tive essa aprendizagem e percebi que dá resultados, ser homenzinho e dar a cara Claro. e não mentir. Olha, depois o projeto Aruki chega ao fim. Chegou ao fim o meu projeto no Aruki. A minha estadia no Aruki, o projeto Aruki, felizmente ainda está de pé e ainda, Sim, sim. e ainda. O projeto Aruki chega ao fim no teu caso. Porque é que achas que tens esta decisão na carreira? Ou seja, eu tive 4 anos no Aruki e ao fim, se calhar, do terceiro ano, comecei a ser pressionado pelo meu pai para ir trabalhar Novamente novamente com ele e nos nossos negócios em termos familiares. Eh, eu quis atrasar um bocadinho mais, portanto, queria fugir um bocadinho a isso, porque sentia que ainda precisava de estar mais na hora, porque é um negócio que eu, de facto, uma pessoa quando cria um negócio também tem um valor, tem um lado sentimental e um apego ao negócio, porque é quase o meu bebé, e portanto havia muito isso, e depois também havia de facto o gosto pelo próprio negócio. E portanto foi ao fim de 4 anos
saí, porque voltei a trabalhar com o meu pai, com a minha família, e pronto, e foi um processo muito natural depois de acontecer, ou seja, foi um corte que fiz, e pronto, e foi Achas que esse é um este bocadinho. processo é muito importante, nas famílias que já são, empreendedoras? Ou Uhum. seja, poder trabalhar um período, fora Sim, da própria empresa? acho que é crucial, aliás, olhando hoje em dia para trás para o meu percurso profissional, e falo isso com o meu pai, e o próprio meu pai partilhamos isso, foi um erro eu ter começado, no Santini. Não era suposto, foi de facto uma oportunidade que surgiu, ou seja, nesse caso houve essa sorte, disso ter acontecido exatamente no momento em que eu estava no mercado de trabalho, mas ao dia de hoje considero que foi um erro, porque claramente não estava preparado, eh, para levar um barco daquela dimensão, que no início era pequeno, que conseguimos fazer crescer. Aliás, eu também costumo dizer um bocadinho isso, que é nós quando entramos a primeira reunião do Sentir éramos 6 pessoas, e quando saí ao fim de quase 9 anos éramos quase 150. E portanto já com 8 lojas, portanto, ou seja, houve um crescimento muito grande, houve um desenvolvimento da marca muito grande, acho que as coisas em geral correram muito bem, mas claramente em termos de errar aquilo que eu errei se calhar no Aruki, da dívida que tive ao fornecedor, aprender muito mais aí do que se calhar aprendia no Santini, porque lá está, porque felizmente o Santini é um cash cow, era uma coisa que se eu errasse se calhar numa parte não influenciava muito em termos do negócio em si, e portanto é que eu Ali poderia estavas ao considerar. leme de todo todo o negócio. Exatamente. E por isso achar de facto que é crucial, haver essa aprendizagem fora, antes de se trabalhar para a família, acho que é importante. Achas que em Portugal os empresários perguntam mais vezes: "Isso corre mal?" do que "Isso corre bem"? Os empresários acho que não, porque eu acho que em geral até Portugal felizmente tem empresários muito bons, portanto não acho que exista muito esse medo. Eu acho é que a sociedade é que muitas vezes penaliza, depois seja pelo erro, seja não a meritocracia em Portugal não existe, ou existe muito pouco, e portanto Muito é pouco. pouco valorizada. E quando nós temos lá está uma função pública, as promoções é por anos de carreira, não por meritocracia, depois repercute-se um bocadinho no resto da sociedade, e portanto os empresários muitas vezes têm esse lado que são esses bichos papões, que são os capitalistas, que são muito mal vistos. Exato. E eu não acho que seja isso, porque acho que lá está, acho que os empresários até arriscam muito. Aliás, em Portugal tem de facto um tecido empresarial muito bom, precisa ser uma grande maioria PMEs, mas de facto tem um tecido empresarial muito bom, e com empresários espetaculares, e que não têm medo de arriscar. Portanto, acho que não acho que exista muito essa questão do isso corre mal, acho que há muito mais o isso corre bem. Exato, até porque, ouvi estes dias que o dia da libertação é o dia 6 de junho agora, ou Uhum, seja, no que toca ao pagamento de impostos em Portugal, uhum. e aqui é complicado porque realmente o empresário quando, quer empreender, pode ser tudo muito bonito na parte do Excel, mas quando começa a contratar pessoas, aí já é mais complicado. E tu sentiste isso na pele no Uhum. Aruki. Ou Sim. seja, achas que para o empresário é muito complicado também esta questão dos aumentos e tudo mais, porque existe uma panóplia de impostos que têm que ser Sim. pagos para que isso realmente aconteça. Sim, eu acho que o tema principal tem muito a ver com a carga fiscal, não é? Ou seja, tem muito a ver com a mão de obra, ou seja, nós quando precisamos contratar algum recurso, quase 30% do custo desse recurso vai para o Estado. Exato. E portanto, seja contratar, seja aumentar, ou seja, portanto, nós quando queremos beneficiar alguém, e que já me aconteceu em vários casos, ir propor aumentos e a pessoa dizer assim, não, se calhar prefiro não ter essa aumento, porque se depois fosse subir de escalão de IRS, e portanto, depois o que vou ganhar em termos líquidos é muito inferior, e por isso muitas vezes não existe esse estímulo. E portanto, nós de facto, se queremos atrair as melhores pessoas, queremos beneficiar quem trabalha, porque isso depois isto é um ciclo vicioso, isto é uma bola de neve. Portanto, acho que a carga fiscal de facto é muito complicada nesse sentido em Portugal, e é muito asfixiante. Pois. Olha, eu queria voltar aqui um bocadinho atrás, antes desta questão de voltares ao negócio da família, porque realmente quando terminas a tua passagem pela Aruki, Uhum. tu decides fazer aqui uma pausa na tua Exato. carreira e, eu tenho aqui 4 meses, 11 países, com a tua mulher e com os teus filhos. O que é que Exato. tu aprendeste durante esta paragem? Sim. Porque até é algo, complicado, porque imagina, tu antes não paravas das 7 à Uhum. meia-noite e agora fazes uma paragem de 4 meses. Como é que se faz esta paragem brusca? Foi puxar o travão de nós, Exato. literalmente. Eh, Isto foi sempre um sonho que eu falava com a minha mulher, que já falávamos há uns anos, e que se calhar para mim nunca iria deixar de ser um sonho, mas para ela sempre foi uma coisa que iria acontecer. E pronto, e que felizmente eu acho que houve aqui uma tempestade perfeita, porque ela também tinha acabado de sair de um trabalho que estava a fazer,
eu, pronto, ia sair do Aruki, já estava a trabalhar até com a minha família, mas já com este deadline de dizer que daqui a 4 meses, portanto em dezembro, vou sair 4 meses. Numa fase inicial eu até ia sair, mas ia ficar a seguir alguns assuntos, e portanto ia estes 4 meses para fora a seguir alguns assuntos. Até que tive um dia uma conversa com uma pessoa com quem eu falo algumas vezes, e que me disse uma expressão que eu até hoje nunca mais me esqueci, que foi: se tu vais, tens que ir, e até ele disse uma expressão inglesa que é "There's no half pregnant". E portanto, ou seja, ou vais ou não vais. Não podes ir Certo. a achar que vais trabalhar aqui e ali, e portanto que vais conseguir safar alguma coisa, porque de facto, e hoje olho para trás e felizmente pude fazer isso, e consegui fazê-lo de uma forma completamente desligando de toda a realidade. E portanto eu acho que, em termos do que tiro hoje, ou seja, eu acho que o ganho familiar e o ganho de experiência e a ligação familiar que se criou com essa viagem, acho que foi uma coisa que é incalculável para nós em termos de família, portanto, ou seja, é algo que nos vai trazer dividendos ao longo da nossa vida em termos futuros muito grandes, porque foi uma experiência de facto muito enriquecedora e que nunca teria sido possível fazê-la se estivesse a trabalhar. E de facto Claro. Ela foi ela ótimo. já tinha um período, determinado ou os Já, 4 meses já já. tinha? Ou seja, ela ia ser mais tempo, mas ia ser essencialmente 5, 6 meses, nem sei se íamos chegar ao sexto mês. Só que talvez mais cedo, porque o meu avô morreu e portanto como já estávamos no final, depois entretanto também já decidimos voltar para Portugal e ficámos de vez em Portugal, mas ia ser se calhar mais 15 dias, um mês de viagem que ia acontecer, e pronto, depois também para os nossos filhos também, porque eles também no fundo faltaram 4 meses à escola, Claro. sendo que ainda era, só que nós fizemos isto também e tínhamos que fazer isto antes do meu filho mais velho entrar para a primeira classe, e por isso foi isso que foi feito, então era Foi uma no escola timing mais, certo. mais tranquila, exatamente. Olha, o nome da tua família tem bastante peso no mercado nacional. Tu achas que o nome abre portas ou em alguns casos é uma responsabilidade extra? Os dois, ou seja, eu acho que e eu lembro-me até quando estava na faculdade, que eu não gostei nada do meu curso e não gostava e portanto estudava muito pouco, ou seja, fui um aluno muito razoável, acabei o curso com a média de 13, tudo assim uma coisa muito razoável em termos do curso, e que um professor um dia me chamou, e me disse, até me disse: "Você tem a responsabilidade, você tem noção da responsabilidade que Pois é. carrega no seu apelido?" E eu disse: "Sim, tenho." Então, mas acha normal estas notas que você tem, ou esta nota que você teve na cadeira dele? E eu: "Pois, ó professor, o que é que eu lhe faço? Ou seja, de facto não gosto deste curso, não, eu estou a fazer o curso quase por obrigação, não estou a gostar e portanto", ou seja, e ao longo da vida fui percebendo isso, fui percebendo que claro que sim, claro que posso ter uma facilidade alguma, uma maior se calhar do que outras pessoas em termos de alguma abertura de algumas portas, até pelos conhecimentos que se tem, de uma forma mais transversal, mas é uma exigência muito maior, ou seja, porque aquilo que se calhar aquilo que falávamos há pouco da questão da meritocracia ou da forma como as pessoas olham para os empresários, ou olham muito, isto para as gerações abaixo, olham muito, olha, pronto, aquele já é filho de tal, portanto já não precisa de fazer nada e já só recebe a mesada do pai, quase. Mas nós, felizmente, nós, digo nós, a minha família, felizmente, os meus irmãos, nunca fomos educados assim, portanto, sempre fomos educados a trabalhar. E por isso é um tema que para mim, essa responsabilidade é uma coisa muito, muito presente no dia a dia, portanto, sinto que tenho sempre que dar um bocado mais do que os outros, porque não acho que seja o meu apelido que me vá abrir portas por aí, acho que me vai abrir portas pelo meu trabalho e pelo mérito do trabalho. Portanto, isso acho que continua a ser um tema muito importante e lá está aí. A responsabilidade com que olham para mim também e com que eu também tenho, porque também sinto essa responsabilidade do nome e de um legado que trago já, que é importante continuar e é importante depois também ter, tendo filhos, depois passar isso para os meus filhos, eles perceberem também que isso existe e, portanto, que é uma coisa que é importante. E, portanto, acho que temos que dar sempre um bocadinho mais do que se calhar do que os outros e mostrar também um bocado mais aos outros que nós estamos aqui e que vamos continuar com isto trabalhando. Portanto, não é só ficando à espera de. Dos dividendos. Claro. Olha, Exatamente. no teu percurso profissional é engraçado que menciones isso, que na altura não gostavas muito do curso, Hum, mas mais à frente tu, voltas novamente para a faculdade para tirar, outras formações. Sim, Tu achavas que necessitavas deste tipo sim, de de ferramentas. formação e de Uhum. ferramentas Sim, para a gestão do teu dia a dia e dos sim. negócios? Sim, porque isso é tal, não tendo gostado do curso, esforcei muito pouco no curso. E portanto, não vou dizer que aprendi pouco, mas na altura até senti que o curso era um curso muito mais teórico do que prático. Eu lembro perfeitamente do meu primeiro dia de trabalho,
de repente foi quase sentar-me à secretária, foi, e agora? O que é suposto eu fazer? E portanto acho que, não sei, há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, era assim o curso, não sei se hoje em dia ainda é assim, e portanto o que senti foi de facto que me preparava muito pouco para o dia a dia profissional e para o lado era um curso muito mais teórico do que provavelmente prático. E portanto não gostei por esse lado, achei de facto que nos trazia poucas ferramentas para aquilo que era o dia a dia profissional. Não sei se hoje em dia ainda é assim, volto a dizer, mas portanto acho que fiz o curso mais por obrigação do que por vontade. E portanto senti que de facto me faltaram essas ferramentas e quando comecei a trabalhar percebi, se calhar este lado aqui eu deveria reforçar um bocadinho mais este lado para perceber melhor esta área, para perceber melhor aquela área. Portanto foi um bocadinho isso que eu fui fazer, depois fazer essas especializações sobre, de facto, áreas que eu tinha mais interesse e áreas que me eram mais necessárias também para o meu trabalho. Por acaso em Portugal há muito esta cultura nas famílias de que, estuda até o 12º, tira o curso superior para Uhum, arranjar um bom emprego, uhum, não é? Há esta sim, cultura. Mas achas que, ou seja, é uma pergunta bastante filosófica que é, as pessoas depois de entrarem num sítio e realmente provarem que conseguem fazer as coisas, ninguém quer saber se a pessoa tem o curso ou não. uhum, E aí é que surge a necessidade do colaborador ou do profissional vir a tirar outras especializações para certo, complementar a sua área. certo, Isto para ti também é verdade nas pessoas que lideras hoje? Ou seja, não sim. olhas muito para o currículo que elas têm no atual momento? Não, acho que é importante o currículo, mas acho que a parte de soft skills é super importante também. E por isso a mim interessa muito mais as soft skills do que provavelmente o estudo em si, os diplomas que tem. E acho que porque a escola da vida acho que continua ainda a ser a escola mais importante que há. E portanto a aprendizagem, e lá está, eu posso ser, e existem casos disso, também, de alunos brilhantes, de médias, de 19, de faculdades e tudo mais, mas depois chegam ao mercado de trabalho e que se calhar só conseguem ser muito analíticos e aquela coisa quase de olhar para os números e ter um lado pouco prático, se calhar pouco daquela parte que nós que o português tem muito ao lado do desenrasca, não é? Ou seja, portanto, eu acho que isso é importante ter e por isso acho que é importante sim, acho que um curso é importante porque abre portas, abre a cabeça e portanto acho que ajuda, não acho que seja uma condição fundamental e ao dia de hoje muito menos. Porque acho que ao dia de hoje então com o aparecimento da parte da inteligência artificial, tudo o que temos hoje, acho que há ferramentas que nos permitem, se calhar, ter conhecimento, não em detalhe, mas de uma forma mais global, de alguns assuntos e que nos servem perfeitamente para o dia a dia. Portanto, ou seja, não acho que essa regra tenha que ser assim, que é, ela está até o 12º, depois tira um curso e depois Sim, sim, mas acho que pode ser está mais bastante dinâmico. enraizada. Sim, isso está. Isso é engraçado por acaso, porque agora com o ChatGPT e outras ferramentas, Uhum. é quase a regra dos 5 porquês e teremos quase um doutoramento naquele naquele assunto. Exatamente. Olha, em 2022, tu voltas então ao negócio da família, mas também surge depois a oportunidade do Lacres. Como é que isto aconteceu e como é que tu achavas que, poderias, abarcar estes Sim. desafios? Sim, eu na altura isso tinha voltado, estava com os negócios mais agrícolas que nós temos da nossa família, estava com atividades também de imobiliário e outros negócios que estavam a aparecer e que estávamos também a fazer, e de repente surgiu esta oportunidade do Lax, porque nós tínhamos tido uma proposta há 4 anos para comprarem o Lax, que depois não foi avante, mas tínhamos outros 3 sócios que na altura quiseram na mesma sair do negócio, portanto queriam na mesma vender. E para nós família, o Laxam foi um negócio muito interessante, e portanto nós aquilo que dissemos foi: "Ok, então se vocês querem sair, então nós ficamos e nós compramos, a parte do negócio". E uma das pessoas que eram dos sócios era, o CEO do Lax, e pronto, e na altura o meu pai propôs-me se ficar à frente do Lax e pronto, e achei de facto que era um negócio super interessante, porque dentro do lado que existe das empresas, do lado que existe já em termos de real estate, depois do lado dos 2 lados, que é do lado em que nós somos os inquilinos, mas depois também somos os senhorios, ou seja, portanto, era um negócio muito dinâmico em vários espaços e portanto achei o negócio de facto interessante, com um modelo, com umas coisas flexíveis que estava claramente a crescer, e que é claramente, que eu acredito seja claramente o futuro em termos do trabalho, e por isso, pronto, e portanto, achei que fazia o fit perfeito e aceitei o desafio e cá estou. E aqui há um salto muito grande, desde o tempo da Aruki, em que tinhas Uhum, cerca de 70 colaboradores. uhum, Aqui tens, se não estou em erro,
30 mil metros quadrados sob gestão, Uhum, 300 empresas sediadas e mais 3.000 pessoas a entrarem e a saírem uhum. pelas portas do edifício todos os dias. Mais de 4.000 já. 4.000. Uhum. Como é que se faz este salto quantitativo no que toca à gestão de pessoas e também de outros stakeholders? Porque na Sim. prática é mesmo muita gente. Eu acho que há bocado estavas a perguntar e é um bocadinho, dentro dos empresários, se calhar posso-me encaixar um bocadinho isso, que é o isso corre bem. Ou seja, portanto, eu não tenho esse medo de arriscar, sendo que não é um arriscar completamente, não é um tiro no escuro, ou seja, é um arriscar com base em números e com base em factos. E Claro, portanto acho que é um caminho que se faz, ou seja, que é um caminho que quando entrei no Lax nós tínhamos 3 espaços na altura, hoje com cerca de 15 mil metros quadrados, hoje em dia temos 5 espaços em que praticamente duplicámos a área. Foi um percurso quase que natural que se foi fazendo, ou seja, foi um percurso de um crescimento que foi acontecendo, fosse por necessidade de clientes nossos que tínhamos que tínhamos e que temos atualmente, fosse por oportunidades que surgiram, e portanto foi um caminho que fomos fazendo. E pronto, e que eu lembro quando viemos aqui exatamente este espaço onde nós estamos hoje, a primeira vez com a minha equipa para visitar o espaço, dizendo pronto que vamos alugar este espaço, que quem trabalha comigo disse: Mas tu és louco, como é que nós vamos ficar com um espaço de 8 mil metros quadrados? Isto é uma inconsciência no Porto, não conhecemos tão bem o mercado. eh, e muitas vezes temos que arriscar, ou seja, e é isso que acontece. E felizmente correu bem, felizmente as correto. coisas estão a correr bem. Mas eu acho que isso faz parte, acho que faz parte e mesmo também, se calhar, do meu DNA e da minha natureza de não gosto de ficar à sombra da bananeira. Pronto, o negócio está a correr bem agora com 3 passos, não vale a pena deixar a coisa por aqui. E portanto tenho este gosto também por novos desafios e por ir crescendo. E portanto é isso que fazemos, sendo que tentamos sempre fazê-lo, e em particular aqui no Laxo, tenho que ver nos últimos 4 anos, é fazer assim de uma forma sustentável. E portanto ir fazendo, ou seja, estruturando equipas, crescendo, estruturando processos, portanto fazer sempre esse trabalho de uma forma muito clara para todos. Olha, no momento em que a maior parte das empresas que estão cá no LAX e também noutros Uhum. edifícios são empresas do conhecimento, ou seja, são empresas que trabalham ao computador, vá. Ahm, e também no momento em que é quase norma atualmente o teletrabalho, achas que não estás aí contra a maré por um lado, no que toca aqui ao conceito de remoto e local presencial, que é a bandeira do LAX? Sim. Eu acho que o tema do teletrabalho cada vez mais tem havido menos. E o nosso trabalho, ou seja, é um bocadinho também nesse sentido que é cativar as pessoas a virem ao escritório e explicar às pessoas que tem aqui um espaço que é um espaço agradável, que é um espaço que tem as ditas 4 mil pessoas com quem podem conviver e que é uma comunidade aqui maior, é criar os eventos, ou seja, portanto, é criar todo esse ecossistema que permita atrair também o talento para estar presente. Que eu, lá está, eu advogo muito e sou muito fã do trabalho presencial, porque acho que de facto é muito importante. Aquilo que falávamos ao início, vai na primeira ou na segunda pergunta, do tema da cultura da empresa, eu acho que é muito importante as pessoas estarem presentes para isso. Também sei, também estou ciente que o híbrido também é um modelo que faz sentido, e seja em termos de custo também para as pessoas, do tema do commute também, que muitas vezes demoram muito tempo de um lado para o outro, ou seja, também não sou completamente acéfalo de dizer, não, isto tem que ser só trabalhar no escritório e é impensável trabalhar em casa, e se for é falta, ou seja, não é isso que digo, mas acho de facto que é importantíssimo, e o nosso trabalho aqui é um bocado, não acho que seja contraciclo, acho que é justamente normalizar esse ponto e conseguimos mostrar às pessoas que vale a pena trabalhar e vir ao escritório trabalhar, porque muitas das pessoas até, ou algumas pessoas até em casa, não gostam de trabalhar em casa, ou porque não têm as condições de ter no escritório, ou porque têm se calhar que trabalhar numa mesa de jantar e não no escritório, numa cadeira confortável, como tem aqui. Portanto, nós criamos as condições e esse ambiente que proporciona as pessoas virem para o seu escritório a trabalhar, tanto melhor. E aqui temos a vantagem adicional que é, eu tenho a minha empresa em que somos 20 pessoas, mas estou num espaço com mais 30 ou 40 empresas e que são mais 600 pessoas ao lado. Ou seja, portanto, criamos também este ecossistema, esta dinâmica também entre pessoas que permite criar relações pessoais, relações profissionais, ou seja, sinergias pessoais e profissionais. E, portanto, Profissionais? isso é algo que nós valorizamos e que cada vez mais os clientes valorizam. Nós cada vez mais sentimos uma procura maior em termos do mais diverso tipo de empresas para vir para os nossos espaços. Enquanto que há 8 anos atrás
tentávamos muito focar nas indústrias criativas, nas empresas mais tecnológicas. Hoje em dia, de facto, nós temos uma panóplia de empresas a trabalhar connosco que é, ou seja, vai Diferente. desde o advogado ao arquiteto, a empresas tecnológicas, empresas de recursos humanos, ou seja, contabilidade, temos tudo e, portanto, é a prova que a aposta que fizemos é a aposta certa e que o futuro do trabalho são os setores flexíveis como o LAX. E isso é um ponto importante porque, isto aqui também é o meu achómetro, dos últimos anos, mas havia aqui uma questão, se calhar, relacionada com as empresas, que era preferível ter um espaço Uhum, próprio do que estar num sítio com diferentes empresas. sim. Parecia aqui quase um downgrade Uhum. do local onde a empresa Certo. trabalhava. Mas depois da pandemia, o que eu tenho notado é que um espaço partilhado, como é o caso do Lax, Uhum. pode na prática ser visto já como um benefício para o próprio colaborador que vai entrar numa empresa e não o contrário. Ou Certo. seja, tu também acreditas nesta visão? Sim, sim, acreditamos, por isso é que nós queremos continuar a crescer também com o LAX. Porque uma coisa é tu ires para o teu escritório em que tens a tua sede, em que só estás com os teus colegas. Outra Sem serviços coisa é partilhados. serviços partilhados. E outra coisa é tu ires para um escritório, que tens o serviço-chave na mão, em que não tens de preocupar com nada. A única coisa que tens de preocupar é com o teu negócio, com fazer crescer o teu negócio, porque tudo o resto, nós e a nossa equipa trata de tudo o resto. E a crescer a isso, da parte do negócio, tens o lado do trabalhador e o lado pessoal que é mas espera, eu tenho aqui um mundo de mais de 600 pessoas totalmente diferentes de mim, que não vivem só e não respiram só a minha empresa, portanto têm culturas diferentes, têm personalidades diferentes e portanto é muito importante e acho extremamente enriquecedor também todo este lado que nós tentamos dar aqui dentro do Lax. E quais são os próximos passos? Os próximos passos é continuar a crescer, é continuar a evoluir o Fora de serviço. Portugal também? Eventualmente, ou seja, nós acreditamos muito que ou seja, o nosso modelo, nós não inventamos a roda, portanto, ou seja, a roda existe e mesmo indo para fora de Portugal, a roda já existe também lá fora. Nós onde acreditamos muito é nas sinergias que temos com os nossos clientes, nos nossos clientes querem crescer e podemos crescer com eles, seja em Portugal, seja fora de Portugal, e numa aposta contínua de serviço melhorado e serviço contínuo melhorado em termos de serviço. Ou seja, porque para nós o que faz diferença é serviço e cada vez mais eu considero-nos um serviço de hospitality. Portanto, nós cada vez mais temos que servir o cliente de uma forma exímia, temos que ser um bocadinho um hotel de 6 estrelas. E é um bocado isso que nós tentamos ser e o serviço que tentamos passar. No final do dia, a diferença é este contacto humano, é este lado, a capacidade de resposta que nós damos ao cliente, a rapidez que damos ao cliente também, porque se o cliente está cá, é porque crê que de facto estar no escritório com serviços partilhados é fundamental para si e, portanto, nós temos de ter a capacidade depois de lhe dar uma resposta a tempo e horas. Olha, Martim, passamos agora para o cenário final, onde temos 2 cenários, uma decisão. Cenário A: imagina que te aparece uma oportunidade clara de internacionalizar o Lagos para Madrid e Barcelona, com investimento garantido e 3 anos para pôr, todo este projeto de pé. Ganha escala, ambição e hipótese de transformar o Lagos numa marca ibérica de coworking premium. Mas perdes proximidade com cada edifício, ficas longe das equipas em Portugal e voltas a um ritmo de fundador que já tinhas decidido não querer. Cenário B: ficas em Portugal, no que já construíste, aprofundas o produto, cuidas das equipas, ouves os membros, mantens o Lagos como referência nacional e investes em qualidade onde já existia escala. Mantens a proximidade que defendes, a família que reorganizaste depois do Aruki, e o tempo de cabeça que recuperaste, mas perdes a hipótese de tornar o Lagos numa coisa maior que Portugal. Tenho uma hipótese A mais B. Eh, O- o eu, Era o que tu quiseres justificar. sim, eu não tenho medo de trabalhar e de trabalhar muitas horas, aliás, porque eu, para além do Lax, eu tenho não só outras responsabilidades em termos do nosso family office e de outras E a empresas Cleanup, não é? exatamente que tenho e que tens, apesar que a cleanup não é um trabalho dia a dia, estamos mais na parte no board, mas então, há vários outros negócios que levo e depois ainda estou também a montar um negócio próprio. Portanto, eu não tenho medo e não tenho das horas de trabalho, de trabalhar à noite e de banhar mais cedo e ao fim de semana, portanto, não é algo que faço, aliás, é algo que estou habituado a fazer. Vou de férias e levo sempre o computador e trabalho todos os dias. Portanto, é uma coisa que acontece e que é normal. E a hipótese A que estavas a dar, como estava a dizer há pouco, eu dentro sempre da minha ambição e da vontade de querer sempre um bocadinho mais, é algo que me entusiasma. E o desafio para mim é exatamente esse: é perceber, tentar criar mais e melhor, mas também para nós, em termos de família, mas também mais e melhor para as pessoas que trabalham connosco.
E portanto, para esse orgulho também que as pessoas têm hoje, que possam ter hoje de trabalhar no LAX, em que o LAX é uma referência em Portugal em termos de setores flexíveis, mas se amanhã puderem ter o orgulho de dizer não, e nós também estamos em Espanha, também somos uma marca ibérica muito conhecida, muito consolidada, isso para mim também me enche de orgulho perceber de facto que também para baixo, que também existe esse orgulho. E, portanto, é algo que eu gosto e não tenho medo de trabalhar e não tenho, portanto, acho que tudo se faz, acho que tudo se organiza. Claro que há fases, há picos que podem ser mais exigentes do ponto de vista de trabalho e de horas, mas depois acho que se consegue tudo equilibrar e acima de tudo hoje percebo da importância de ter uma equipa e da Certo. importância de ter uma equipa capaz e ter uma equipa de facto que seja boa, que entenda a minha mensagem e que entenda o caminho para onde nós queremos ir. E, portanto, isso para mim é o mais importante, que é eu tento definir um bocadinho a estratégia e o rumo, mas sem a minha equipa não conseguia fazer nada. Portanto, a minha equipa é crucial ao dia de hoje para o Lacos ter o sucesso que tem e no futuro, se for para continuar a crescer, há que reforçar essa equipa e há que continuar a ter pessoas de qualidade como temos ao dia de hoje. Olha, acabaste de dar uma resposta C, ou um cenário C, e a junção dos 2. Martim, olha, muito obrigado por teres vindo ao podcast, pela Obrigado. tua disponibilidade e foi um gosto falar contigo. Igualmente. Muito obrigado.